Olá, querido ouvinte. Seja muito bem-vindo ao Minuto Escola Sabatina. Hoje é 21 de novembro, quinta-feira. Neste trimestre, nosso foco será o estudo de temas do Evangelho de João, uma obra-prima escrita com a orientação do Espírito Santo. Nosso verso para memorizar está em João, capítulo 5, versículo 36, onde lemos: Eu tenho um testemunho maior que o de João, a própria obra que o Pai me deu para concluir, e que estou realizando, testemunha que o Pai me enviou. O tema em destaque para o nosso estudo de hoje é: Vocês são daqui de baixo. Agora, antes de começarmos o estudo de hoje, vamos nos entregar nas mãos de Deus em oração. Convido você a fechar os olhos e orar comigo. Amado Jesus, nosso Salvador e Mestre, nós nos aproximamos de Ti nesta hora com humildade e gratidão. Reconhecemos que muitas vezes podemos nos perder em tradições humanas e pensamentos terrenos, afastando nossos corações de Tua verdade divina. Por isso, pedimos: purifica-nos de todo engano e orgulho espiritual, para que possamos Te conhecer de forma plena e verdadeira. Senhor, ajuda-nos a reconhecer que Tu és o Messias prometido, a luz que brilha nas trevas e a esperança que transforma nossas vidas. Dá-nos a força para nos desvencilhar de influências erradas e a coragem para seguir somente a Ti, mesmo quando enfrentamos oposição ou incompreensão. Que nosso coração não se contente com uma aparência de piedade, mas seja repleto de genuína fé e obediência à Tua palavra. E que, assim como muitos no passado abriram os olhos e creram em Ti, possamos também viver como testemunhas do Teu amor e da Tua graça, guiados pelo Espírito Santo. Em Teu santo nome, Jesus, oramos. Amém. Queridos ouvintes, hoje analisaremos João, capítulo 8, versículos 12 a 30, um dos diálogos mais intensos entre Jesus e os líderes religiosos de seu tempo. Esse trecho revela as tensões que marcaram o ministério de Cristo, mostrando como ele foi rejeitado por muitos, apesar das evidências de sua identidade como o Messias. Porque muitos líderes religiosos, que deveriam ser os primeiros a reconhecer Jesus como o Messias, se tornaram seus maiores inimigos? João nos apresenta Jesus como o Messias prometido, a grande esperança pela qual os judeus esperaram por gerações. No entanto, surpreendentemente, os maiores opositores de Jesus eram os próprios líderes religiosos. Por quê? O próprio Jesus responde a essa pergunta de forma direta e contundente. Ouça, João 8, 12 a 30. Falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Os fariseus lhe disseram: Você está testemunhando a respeito de si próprio. O seu testemunho não é válido, respondeu Jesus. Ainda que eu mesmo testemunhe em meu favor, o meu testemunho é válido, pois sei de onde vim e para onde vou. Mas vocês não sabem de onde vim, nem para onde vou. Vocês julgam por padrões humanos. Eu não julgo ninguém. Mesmo que eu julgue, as minhas decisões são verdadeiras, porque não estou sozinho. Eu estou com o Pai que me enviou. Na lei de vocês, está escrito que o testemunho de 2 homens é válido. Eu testemunho acerca de mim mesmo. A minha outra testemunha é o Pai que me enviou. Então lhe perguntaram: Onde está o seu pai? Respondeu Jesus: Vocês não conhecem nem a mim, nem a meu pai. Se me conhecessem, também conheceriam a meu pai. Ele proferiu essas palavras enquanto ensinava no templo, perto do lugar onde se colocavam as ofertas. No entanto, ninguém o prendeu, porque a sua hora ainda não havia chegado. Mais uma vez, Jesus lhes disse: Eu vou embora, e vocês procurarão por mim, e morrerão em seus pecados. Para onde vou, vocês não podem ir. Isso levou os judeus a perguntarem: Será que ele irá matar-se? Será por isso que ele diz: Para onde vou, vocês não podem ir? Mas ele continuou: Vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. Eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados. Se vocês não crerem que eu sou, de fato morrerão em seus pecados. Quem é você? Perguntaram eles. Exatamente o que tenho dito o tempo todo, respondeu Jesus. Tenho muitas coisas para dizer e julgar a respeito de vocês, pois aquele que me enviou merece confiança. E digo ao mundo aquilo que dele ouvi. Eles não entenderam que lhes estava falando a respeito do Pai. Então Jesus disse: Quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Tendo dito essas coisas, muitos creram nele. Primeiro, em João, capítulo 8, versículo 19, Jesus declara, abre aspas, Nem a mim conheceis, nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis, também conheceríeis a meu Pai. Fecha aspas.
Esses líderes, que tinham como principal responsabilidade ensinar o povo a respeito de Deus, falharam em reconhecer o próprio Filho de Deus diante deles. Por quê? Eles estavam tão imersos em suas tradições e filosofias humanas que não conseguiram enxergar a verdadeira essência do Pai manifestada em Jesus. Além disso, em João, capítulo 8, versículo 23, Jesus afirma, abre aspas, vós sois de baixo, eu sou de cima, vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo, fecha aspas. Apesar de toda a aparência religiosa que exibiam, eles estavam presos a um mundo de formalidades externas, com pouco ou nenhum compromisso genuíno com a piedade interior. Essa contradição é bem ilustrada por Paulo em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 5, que descreve pessoas que têm aparência de piedade, mas negam o seu poder. Essa realidade não era novidade para Deus. Em Isaías, capítulo 29, versículo 13, lemos: este povo se aproxima de mim com a sua boca, e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. Essa profecia encontrou eco nas palavras de Jesus em Marcos, capítulo 7, versículo 7. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Jesus estava lidando com líderes que haviam transformado a fé em um conjunto de regras humanas. Eles não reconheciam a verdadeira espiritualidade que vem do alto. Pior ainda, desencaminhavam outros, como Jesus denuncia em várias ocasiões. Apesar disso, algo extraordinário acontece no meio dessa resistência. Em João, capítulo 8, versículo 30, lemos que, abre aspas, dizendo ele estas coisas, muitos creram nele, fecha aspas. Essa declaração é um raio de esperança. Apesar da má liderança religiosa, muitos judeus conseguiram abrir os olhos espirituais para ver Jesus como o Messias. É um lembrete poderoso de que, mesmo em meio às trevas, a luz de Cristo não pode ser apagada. Hoje, vamos explorar um tema profundo sob a luz da Bíblia e do espírito de profecia, a rejeição que Jesus enfrentou durante seu ministério. Como o próprio João registra, abre aspas, veio para o que era seu, e os seus não o receberam, fecha aspas. João, capítulo 1, versículo 11. Nosso estudo será enriquecido com um trecho precioso do livro A Verdade sobre os Anjos, de Ellen White, na página 190, onde encontramos uma visão dos bastidores espirituais desse conflito. Durante seu ministério, Jesus não apenas enfrentou oposição, mas foi perseguido de cidade em cidade. Sacerdotes e líderes religiosos, em vez de acolherem o Messias que esperavam, tornaram-se seus maiores opositores. A razão? Eles mal interpretaram sua missão, esperavam um libertador político, enquanto Jesus veio para estabelecer um reino espiritual. Essa rejeição é sintetizada de forma poderosa por Ellen White, em seu livro A Verdade sobre os Anjos, página 190, abre aspas. Jesus foi perseguido de cidade em cidade durante seu ministério. Sacerdotes e dirigentes estavam em seu encalço. Interpretavam mal sua missão e trabalho. Veio para os seus, e os seus não o receberam. Anjos vigiavam o conflito a cada passo. Observavam o espírito e obra do inimigo. Olhavam surpresos aos ardis lançados por Satanás contra o divino Filho de Deus. Viram que aquele que fora inferior apenas ao próprio Cristo em poder e glória, caíra a nível tão baixo a ponto de influenciar os homens a perseguirem a Jesus, de cidade em cidade, fecha aspas. Esse relato nos lembra que a rejeição a Jesus não era apenas uma questão humana, mas também um reflexo de um conflito maior. Satanás, que outrora foi o anjo de maior poder e glória, agora trabalhava incansavelmente para frustrar a missão de redenção. Por meio de pessoas que deveriam ser os primeiros a reconhecê-lo, Satanás influenciava os homens a perseguirem o Salvador. Mesmo diante de milagres, palavras de vida eterna e demonstrações de amor sem igual, muitos fecharam os olhos e endureceram o coração. O apóstolo João testemunha isso em João, capítulo 12, versículo 37, onde lemos: E, embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não criam nele. O espírito de profecia nos convida a refletir sobre como os anjos observavam, consternado, as artimanhas de Satanás contra Cristo. O que aprendemos hoje? Em primeiro lugar, é fundamental que nossa fé esteja enraizada em um relacionamento vivo e verdadeiro com Deus, e não apenas em tradições humanas. Devemos constantemente avaliar se estamos vivendo uma piedade autêntica ou apenas uma religiosidade exterior. Em segundo lugar, vemos que Jesus é o centro de toda a revelação divina. Ele nos chama a um compromisso real,
a conhecê-lo de fato e, por meio dele, conhecer o Pai. Mesmo que haja resistência, mesmo que a verdade encontre oposição, o Espírito Santo ainda age. Muitos creram em Jesus naquela época, e hoje, ele continua tocando corações e transformando vidas. O que podemos aprender com esse trecho do Espírito de Profecia? Primeiro, a rejeição de Jesus nos ensina sobre a profundidade do conflito entre o bem e o mal. É um lembrete de que nossa luta espiritual não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades. Efésios, capítulo 6, versículo 12. Segundo, o ministério de Cristo revela que o verdadeiro amor e a verdade muitas vezes enfrentam resistência. Assim como Jesus foi rejeitado, seus seguidores também podem enfrentar oposição. No entanto, devemos lembrar das palavras de Jesus em João, capítulo 16, versículo 33, onde lemos: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." Finalmente, vemos que, apesar da rejeição humana, o plano de Deus nunca é frustrado. O sacrifício de Jesus foi completo, e sua vitória sobre Satanás e o pecado é definitiva. Como diz Ellen White, os anjos estavam atentos a cada passo do conflito. Hoje, eles continuam ao nosso lado, como agentes do céu, para nos fortalecer em nossas lutas espirituais. Então, querido ouvinte, a pergunta que deixo para você refletir é: você realmente conhece Jesus? Ele é o Messias que veio para nos salvar e nos conduzir ao Pai. Não se deixe enganar por aparências ou tradições vazias. Busque-o de todo o coração, e você verá a glória de Deus. Obrigado por estar conosco neste episódio. Que Deus te abençoe. Nos vemos no próximo episódio do Minuto Escola Sabatina. Na próxima lição, vamos explorar o tema Estudo Adicional. Se você foi abençoado por essa lição da Escola Sabatina, não esqueça de compartilhar com outras pessoas. Juntos, podemos fazer a diferença e cumprir a missão que Cristo nos confiou: anunciar ao mundo o seu amor incondicional e a promessa de sua breve volta. Até o nosso próximo encontro.